Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Lima, sou professor, estou aqui no meu escritório de educação. Hoje é 27 de novembro de 2019, são 17 horas e 3 minutos. Bom, eu venho apresentar aqui uma palestra sobre educação e o tema é sobre um livro que é muito conhecido, é do nosso saudoso Isamitiba, né? Adolescentes, quem ama educa, que esse livro, ok? Então esse é mais uma atividade aqui do nosso projeto Casa das Letras, que tem o objetivo de promover leitura para que vocês, pais, né, possam ter uma certa orientação de como trabalhar a educação dentro da família, ok? Então, bom, eu gostaria de iniciar essa palestra falando um pouco do Isamitiba, né? Esse livro foi editado pela editora, vamos dar uma olhadinha aqui, Integrare, né? Editora Integrare, 2005, ok? Esse livro foi muito conhecido, é um livro muito prático, ele é muito fácil de ler, né? E você que é pai, mãe, né? Você que está me assistindo, deve comprar esse livro. É uma indicação aqui do professor Lima, no nosso escritório de educação, para que nós possamos fazer esse trabalho de educação da família. Porque muitas vezes aqui no Brasil a educação da família tem uma vertente mais cristã católica, né, ou evangélica, mas eu acho que nós aqui da classe trabalhadora que trabalhamos com educação, não só profissional, mas também eu trabalho com educação familiar. Eu acho que esse livro é ideal para que nós possamos ter uma nova visão de como trabalhar as nossas crianças, os nossos adolescentes, jovens e adultos em casa. A formação da nossa educação dentro da família. Esse é o meu trabalho aqui, especificamente com esse livro, né? Adolescentes, quem ama educa, de Isamitiba. Pois bem, eu escolhi aqui um tema do livro que é estudo e trabalho, né? Eu vou aqui apresentar aqui um poema sobre esse tema que inicia, né, esse nosso bate-papo aqui com vocês, ok? Muito bem. A sociedade é um complexo sistema dinâmico conectado a outros, no qual o ser humano é uma célula que nasce de outras células, que precisa de outras células para reproduzir muitas células que desaparecem para outras surgirem. Um milagre da vida. Sozinha não aprenderia tudo o que precisa, portanto, estuda. Nem sobreviveria nessa diversidade imensa, portanto, trabalha. Estudo, alimento da alma. Trabalho, dignidade do corpo. Criatividade, inteligência em ação. Ética, oxigênio do comportamento. Saúde social, foco da integração relacional. Isamitiba, né? Bom, essa é a apresentação um pouco da questão do tema estudo e trabalho. Como é que a gente pode relacionar a questão de estudo e trabalho com a educação dos adolescentes, né? Bom, em primeiro lugar, o Isamitiba vai falar o seguinte: estudar é essencial. Aqui no capítulo 1, ele fala: neste mundo que caminha a passos de gigante, não podemos andar com passos de anão, né? Transformando informações em conhecimentos. Resista bravamente se o adolescente que você tem em casa vier lhe contar a versão pós-moderna da fábula, né? Da cigarra e da formiga, ou qualquer história de pessoa que venceu na vida sem estudar,
com a intenção de justificar o desinteresse pelas matérias escolares. Essas situações estão detalhadas no capítulo 1, emprego, aqui no livro. Aqui tem uma frase muito interessante. Estudo não se negocia, ele é importante, não só para a capacitação e a formação pessoal, mas também para o benefício e qualidade de vida da família e da sociedade. E aí ele continua aqui, eu estou fazendo a leitura aqui desse tópico do Samitiba, estudar é essencial. Ele fala, mais importante do que tirar notas altas é aprender. Tirar nota alta numa escola que incentiva o decoreba não tem muito significado para a vida futura. Informações eram válidas, né, para serem acumuladas na era da informação. Hoje estamos na era do conhecimento, que é a informação em ação, em uso. O cérebro memoriza informações, né? Informações que têm utilidade forte, carga emocional ou por repetições. Todos os nossos 5 órgãos, né? Todos os sentidos ficam bombardeados com informações, o nosso cérebro a todo instante. Seria impossível processarmos todas as informações que aprendemos? Num piscar de olhos percebemos o mundo à nossa volta. O número de informações aprendidas é incomensurável e é praticamente impossível listá-las todas. Então, esse primeiro ponto, transformando informações em conhecimentos. Eu entendo que Samitiba, aqui no seu livro Adolescentes, Quem Ama Educa, ele acredita que hoje em dia, nesse tempo que nós estamos, onde a tecnologia está revelando novos comportamentos de como você pode educar o seu filho, eu acho que nós estamos entrando num sistema de sociabilidade onde as informações são muito rápidas. E por ser muito rápidas, nós temos que educar os nossos filhos dentro de uma prioridade. Nós temos que ter um princípio de educação que possa trazer para essas crianças e adolescentes uma certa consciência do que elas podem fazer com essa tecnologia, com esse conhecimento dessa informação que está hoje muito em voga dentro dos meios de comunicação, principalmente nas redes sociais da internet. Então é necessário que você, pai, mãe, você que está me assistindo, possa direcionar o seu adolescente para que ele possa ter uma educação enraizada em princípios e valores humanos, onde ele não caia em armadilhas nesse mundo virtual. Então, se ele realmente tem uma educação que prioriza uma questão fundamental, que é ele ter uma certa visão de mundo do que ele pode fazer dentro dessa realidade que ele encontra hoje dentro da sociedade. Então, a criança e adolescente tem que começar cedo a fazer com que ele possa ter um certo discernimento capaz de poder ter uma certa competência e habilidade para ele entender que o uso dessa tecnologia perpassa também pela sua formação, a sua formação principalmente no que diz respeito a ele descobrir dentro dele uma certa noção de que para ele usar essa informação, para ele poder sociabilizá-la, não só com ele, mas com os outros demais, ele precisa ter uma consciência dos seus atos, de como ele pode realmente fazer com que essa educação seja benéfica para ele progredir não só como um aluno, mas também como um indivíduo que está entrando dentro dessa sociedade de consumo tecnológico, ok? Então ficou claro aí que nós precisamos,
transformar essas informações em conhecimentos, é necessário que a gente primeiro transforme a nossa formação familiar em um processo que nós possamos fazer com que essa formação da nossa família possa ter uma certa proteção de princípios e valores humanitários, aqueles princípios que a gente possa ter respeito à vida humana. Então essa criança tem que aprender a ter um certo respeito de como viver e conviver com essa sociedade que está aí hoje se revelando como uma sociedade que está cada vez mais priorizando a competição, e essa competição sendo ela dentro de um sistema capitalista, é preciso que você eduque o seu filho para que ele possa ter uma certa visão de que sem a sua formação basicamente dentro de casa, com a sua família, com seus pais, não há condição de você realmente competir ou realmente entender que se você não faz aquele dever de casa que seu pai e sua mãe orienta, é difícil um filho hoje sobreviver dentro de uma sociedade que vive à mercê de uma questão de puramente consumista, imediatista e capitalista. Então é necessário que você tenha uma formação bastante pertinente, não digo pertinente, uma formação com ética, com respeito à vida humana. E para isso ele tem que se preparar, ele tem que ter esses valores e princípios básicos para poder realmente enfrentar essa questão fundamental dessas novas, esses novos meios que a tecnologia nos revela dentro da sociedade que nós estamos vivendo. Ok? Ficou claro? Vocês estão me entendendo? Bom, outro ponto interessante que eu acho muito pertinente aqui no livro do Isamitiba, Adolescentes, Quem Ama Educa, eu vou ler aqui e vou fazer meu pequeno comentário, é sobre o seguinte: aprendemos para aprender. Ele fala, é do que aprendemos que aprendemos. Repetindo, é do que aprendemos que aprendemos. O aprender é um processo natural para qualquer vivente. Não processamos mentalmente tudo o que aprendemos. Quando selecionamos uma informação e trabalhamos com ela, é que usamos nossos processos mentais de aprendizado. Estudar nada mais é que organizar esse aprendizado, focalizando o conteúdo e não aprender solto como os animais silvestres. Estudar é captar as informações concentradas que representam todo o conhecimento que um autor levou muito tempo para adquirir. Aprendemos tudo isso em uma aula, em um livro. O estudar é essencial por ganharmos tempos e usufruirmos do conforto que os inventores, descobridores e seus adaptadores, construtores, comunicadores nos propiciaram. Estudar é um gesto de sabedoria, de captar os conhecimentos de tantas pessoas que participaram direta ou indiretamente da construção da nossa civilização. Então, ele fecha aqui com uma questão interessante. É um estudar para aprender, pois a pessoa que estiver sempre disposta a aprender é que vai sobreviver a essas revoluções do conhecimento. Quem se achar sabedor de tudo e parar de aprender, amanhã será ultrapassado por quem continua aprendendo. Então, aprendemos para aprender. Eu sempre digo aos meus alunos, eu sou professor de língua portuguesa, que é necessário que nós tenhamos uma questão fundamental. Eu acho que a grande descoberta do fato de a gente querer estudar é saber como a gente vai estudar. Quando a gente é adolescente, a primeira questão fundamental que os pais devem ter na sua consciência é ensinar os seus filhos a estudar, para que ele possa aprender por ele mesmo.
Você está me entendendo? Porque a grande dificuldade do adolescente é ele aprender a estudar por si próprio. Então, para que ele possa aprender a estudar, né, ele tem que, como diz Samitiba aqui, vou citar aqui uma pequena frase que ele fala o seguinte: estudar nada mais é que organizar esse aprendizado, focalizando o conteúdo e não aprender solto como os animais silvestres. Quer dizer, então é necessário que a partir dessa adolescência, os alunos, você que tem um filho adolescente, possa se dar conta de que estudar é organizar, é fazer com que ele possa dar os sinais do primeiro passo de como planejar o que ele está aprendendo. Então, a questão fundamental que eu vejo dentro da sala de aula dos meus alunos é que eles não sabem estudar. Se não sabem como estudar, provavelmente eles não vão aprender o que estão estudando. Você está me entendendo? Então, eu tenho um trabalho de ensinar e o aluno tem um trabalho de aprender. Então, o processo só pode ser realmente visivelmente com resultados se, quando eu ensino aquilo que o aluno precisa aprender, ele começa a entender que para ele aprender, ele tem que raciocinar, ele tem que pensar com a sua própria cabeça o que ele realmente aprende com o professor. Mas para isso ele tem que aprender a estudar sozinho, para que ele possa desenvolver processo cognitivo de como desenvolver o seu trabalho, de como ele aprende. Ok? Ficou claro isso aí? Bom, eu queria dizer para vocês que eu vou deixar aqui só mais uma dica sobre esse tema do Samitiba, adolescentes, quem ama educa, e nós estamos falando sobre a questão de estudo e trabalho. E outro tópico interessante no livro dele, aqui na página 201, é o seguinte: quando ele fala, aprendemos para conhecer, né? Conhecimentos são ferramentas plásticas de multiuso que podem ir sofrendo adaptações, adequações, comunicações e transformações à medida que estas forem necessárias. Informações são dados estatísticos, hoje facilmente encontráveis em muitos lugares, basta saber como acessá-las. Um adolescente pode ter a informação de que maconha faz mal à saúde, mas continuar canabizando, né? Ele pode encontrar essa informação em qualquer livro sobre drogas, na internet ou até em sala de aula, mas não foi integrado à vida dele. É uma informação que fica ao lado de tantas outras informações dentro dele, paradinha como num dicionário, não interferindo na vida dele. Quando usa essas informações para parar de fumar maconha, o adolescente transforma aquela informação em conhecimento. Bom aluno é o adolescente que vai construindo dentro de si os conhecimentos com as informações que recebe dos professores em sala de aula, ou quando lê os livros pertinentes à matéria, né? Com um conhecimento a mais que os outros da sua turma, ele pode criar uma boa solução para um problema o qual ninguém enxergava saída. Assim, ele está sendo criativo, e criatividade é uma das qualidades muito valorizadas não só pela turma, mas por toda a sociedade. Portanto, mais que ter as informações dentro de si, o importante é saber onde encontrá-las para usá-las. A importância maior está em ampliar os conhecimentos, porque é com eles que nos tornamos mais competentes neste mundo tão competitivo. Assim como o bebê nasce para a família, o adolescente nasce para a sociedade, onde ele vai buscar sua identidade social. A biologia o prepara, dando-lhe ousadia e adrenalina. O adolescente vai ter que usar o que tem dentro de si. Seu principal recurso são os conhecimentos que leva dentro de si. É o que eu acabei de falar agora. O adolescente, ele, com a sua construção de identidade já preparada
dentro de um ambiente familiar, capaz de dar a ele condições de ele pensar com a sua cabeça para poder discernir o que é bem, o que é mal, o que é bom, o que é ruim, então ele já tem capacidade, competência, habilidade para entender que a vida dele já é um início ali, um começo de como ele pode caminhar a sua vida dentro da sua família, dentro da escola e dentro da sociedade. Então, nós precisamos preparar a educação dos nossos adolescentes em casa, com a nossa família, usando aquilo que nós temos de tradição, com os nossos princípios e valores humanos. Quando eu digo humanos, princípios básicos de como você se relacionar, usando um respeito mútuo entre o pai, a mãe e o filho. Isso é basicamente primordial para quem quer ter bons filhos em casa, bons filhos na escola e bons filhos na sociedade. Ficou claro? Vocês estão me entendendo? Então a gente fica aqui, foi dado o recado e eu gostaria que vocês pudessem tirar suas dúvidas com o professor Lima, aqui do nosso escritório de educação. Nós estamos em Floriano e você pode me ligar aqui, 89994081507. A gente está aqui para trabalhar em prol de uma educação que possa dar ao adolescente o direito à vida. Então, você pode nos convidar para a gente poder fazer alguma palestra na sua escola e fazer com que a sua casa possa, como eu sempre digo, toda casa é uma escola de vida. Faça dessa casa uma escola para que o seu filho possa viver em paz com a sua família, com a sua sociedade. Muito obrigado e a gente agradece a todos os meus amigos e amigas que estão aqui no nosso canal do YouTube da comunidade do Professor Lima. Tchau!